Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Saudamos todos aqueles que acompanham nossos estudos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. E estamos agora com a lição número 5, Caminhando com Deus no Deserto, quando nós vamos ver a presença de Deus continuamente com o povo. Nesse deserto, durante o tempo de 40 anos, sendo que, visivelmente, se sabia da presença de Deus, por causa da nuvem que de contínuo ficava sobre o tabernáculo, ou à noite, quando essa coluna de fumaça tornava-se uma coluna de fogo, clareando a noite para os israelitas. Assim sendo, vamos dar continuidade, tomando um texto áureo para essa nossa lição número 5, Caminhando com Deus no Deserto. E a expressão é de Números, capítulo 9, o verso 23. Segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor, partiam. Da guarda do Senhor tinham cuidado, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Esse é o nosso texto áureo que mostra a presença de Deus continuamente e o povo andando no deserto, debaixo da direção de Deus, ao seu falar, no seu dito. A proposta de Números capítulo 9, verso 15 a 23, para ser a nossa leitura bíblica em classe. O nosso esboço padrão, o primeiro subtítulo é Deus vai à frente de Israel. Segundo subtítulo, contínua memória do povo perante o Senhor. E o terceiro, o povo parte na dependência exclusiva de Deus. Deus é que estabelecia quando parar, quanto tempo parar e quando entrar de novo em caminhada, avançando no deserto. Isso posto, vamos já para a nossa introdução. Lembrando que, desde o Apocalipse, para nós nesse tempo, vemos de outra forma a figura de Deus caminhando com seu povo neste mundo, nesse deserto espiritual, quando se mostra Jesus andando entre os castiçais, ali em Apocalipse, ou seja, Deus andando no meio do seu povo. E temos o texto em tela que diz, na lição de hoje, consideremos alguns momentos relacionados ao princípio da caminhada pelo povo de Deus através do deserto, partindo do Sinai, a importância e o significado da nuvem que indicava o momento de se acamparem e de partirem, prosseguindo a caminhada. A necessidade de sempre lembrar ao povo a solenidade dessa jornada, das alegrias e dificuldades que fossem encontradas no deserto, e a partida em si, ordenada sob a liderança de Moisés, que em tudo também estava sendo preparado por Deus para conduzir o povo de Israel até a terra prometida. Ou seja, estamos numa primeira partida do povo
de Israel. Ali do Monte Horebe, no Sinai, onde receberam a lei e onde construíram o tabernáculo de Deus, agora a primeira vez, quase um ano ali estacionados, vão estar levantando acampamento e entrando no deserto, numa caminhada em direção a Canaã, a terra prometida. Muito bem. E isto posto, vamos para o primeiro subtítulo: Deus vai à frente de Israel. Ou, na verdade, Deus sempre caminhando à frente e também na sua retaguarda, ou seja, envolvendo todo o povo num aspecto de presença e proteção para todos, naquela multidão, não dispersa desorientadamente no deserto, mas uma dispersão organizada, caminhando tribo após tribo, num cortejo já determinado, estabelecido e preciso. Assim, Deus vai à frente de Israel. E nós temos um primeiro parágrafo desse primeiro subtítulo que diz: o final do capítulo 9 relata como a viagem dos israelitas pelo deserto seria conduzida pelo próprio Deus, manifestado visivelmente na nuvem de dia e na coluna de fogo à noite. Era a mesma nuvem e coluna de fogo que seguia à frente do povo desde a sua libertação e saída da terra do Egito, guiando-os e protegendo-os em sua caminhada, seja do calor e claridade ofuscante do sol do deserto durante o dia, seja do frio e escuridão da noite. Era a mesma nuvem que, em meio a relâmpagos e trovões, tremor e sonido de trombeta, havia ressoado a voz do Todo-Poderoso e aterrorizado o povo. Ao mesmo tempo, havia chamado Moisés para subir ao monte a encontrar-se com o Senhor Deus. E finalmente, era a mesma nuvem que havia consagrado o tabernáculo, enchendo-o de glória no dia em que foi levantado pela primeira vez, e a partir daí permaneceria vinculada ao santuário, de maneira que, achando-se este erguido no deserto, a nuvem se manteria sempre sobre ele, e era dali que ela se alçaria ou levantaria quando fosse necessário que o povo retomasse a caminho pelo deserto. E assim é essa verdade. Saindo da terra do Egito, a nuvem já estava com eles. E temos vários textos bíblicos aí lançados agora numa nova tela, como apontando-se Êxodo capítulo 13, Êxodo capítulo 14, Êxodo capítulo 19, Êxodo capítulo 24, até Números 9, onde está também parte do nosso texto bíblico. Mas vamos lá, o que aconteceu durante esse início da saída do povo ali da terra do Egito? A nuvem veio sobre eles os conduzindo, e foi quando, no impasse do Mar Vermelho estando à frente e montanhas do lado e Faraó atrás, a nuvem moveu-se para trás e fez como que uma camada de separação, tanto do exército egípcio de um lado e do povo de Israel do outro lado. A nuvem agora se colocou densa entre os dois exércitos, ou dois povos. Para o lado do Egito eram trevas, tudo escuro, e para o lado de Israel, claridade, apontando para o Mar Vermelho, no meio do qual deveriam estar passando logo na sequência dos fatos. E essa mesma nuvem, vamos ver depois em Êxodo capítulo 19, quando Deus se manifesta sobre o Monte Horebe e fala
diretamente com o povo, no meio daquela multidão toda. E Êxodo 24, o particular de Deus chamar Moisés para subir no monte Horebe, onde ele estava em meio a fogo, trovões, relâmpagos e muito estandalhaço. O povo tremendo e querendo afastar-se, e Moisés sendo chamado, e Moisés subir no meio de todo aquele alvoroço, sem nenhum dano, para falar diretamente com Deus. Então aí está a nuvem presente em todo o tempo. E nós lemos aqui, seguindo esses textos, lendo somente o capítulo 9, o verso 15 a 17, quando está escrito para nós: e no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela, partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial, ou montavam o seu acampamento. E essa é a nossa lição. Deus vai à frente de Israel. Deus é que ordena o sair e caminhar, e depois o parar e acampar, no tempo que a ele cabia assim definir, e definir segundo a sua vontade. A nuvem que acompanhou os israelitas durante toda a sua peregrinação era um sinal visível da presença de Deus no meio deles. E esta forma era adequada para impedir que o povo caísse na idolatria. A nuvem também representava a obscuridade e o mistério inefável da presença de Deus, a qual poucos teriam acesso sob aquela dispensação. Por outro lado, era uma forma de exercitar a obediência dos israelitas, na medida em que estes, embora não pudessem ver Deus, deveriam ter plena consciência de que Ele estava verdadeiramente ali. E de fato, após receberem um sinal ainda mais claro nesse sentido, a voz de Deus ecoando aos ouvidos de todo o povo, os israelitas se dispuseram a receber a palavra de Deus e obedecê-la conforme transmitida por Moisés. Assim a nuvem passaria a indicar quando deveria o tabernáculo ser erguido no deserto, e as tribos se acamparem ao seu redor, fazendo a sua guarda, e quando deveriam desmontar e dar continuidade à sua viagem. Então essa é a nossa lição. Deus caminhando com o seu povo no deserto, Deus indo à frente, ou quando necessário, a retaguarda. Às vezes era a nuvem simplesmente durante o dia, e já à noite transformava-se numa coluna de fogo. Presença notória de Deus entre eles. O povo de Israel, aquela multidão de milhões de pessoas caminhando no lugar hostil, num deserto, mas por todo o tempo, além desta presença de Deus, nada lhes faltando. Aqui mesmo temos uma série de versículos que apontam esses fatos que nós estamos colocando. E o professor, de esses versos apontados, ou de outros mais que possa escolher, deve montar a sua lição nesse primeiro subtítulo: Deus vai à frente de Israel. E aqui, outra vez, vamos estar lendo aquilo que compete ao nosso texto
de leitura bíblica, quando no capítulo 9, vamos a partir do verso 18 até 23, que diz para nós: segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, verso 19, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partiam. Verso 20, e era que quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojavam e segundo o dito do Senhor partiam. Porém era que quando a nuvem desde a tarde até a manhã ficava ali e a nuvem se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite. Alçando-se a nuvem, partiam. E o verso 22, ou quando a nuvem sobre o tabernáculo detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela, partiam. 23, segundo o dito do Senhor se alojavam, e segundo o dito do Senhor partiam. Da guarda do Senhor tinham cuidado, segundo o dito do Senhor pela mão de Moisés. Então observe que uma repetição contínua. E para nós, o interessante é observarmos Deus chamando a atenção, ou Moisés repetindo sempre, é conforme a ordem de Deus, o dito de Deus, a palavra de Deus, é que eles ficavam pouco tempo ou muito tempo, caminhavam de dia ou de noite, porque Deus assim determinava. Aí mostra como Deus está continuamente conosco, dentro daquela palavra tão bonita, que é tão gostoso a gente repetir, que Jesus dizia ou disse para os discípulos nos seus últimos dias, aqui ainda na carne visível para os que o seguiam: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Naquele tempo, da forma invisível, na nuvem e na coluna de fogo. Quando ele estava aqui em carne, é ele mesmo, junto com os discípulos. E partindo ele para o céu, pronto, ele está aqui conosco, porque ele é Espírito e a sua presença preenche o mundo e todo o universo, acompanhando os seus. E voltando a dizer o Salmo 139, como, quando, de que forma pode-se estar ausente de Deus? Deus está sabendo de tudo, vendo tudo, presente em tudo, porque nele vivemos, nele existimos, somos sustentados por ele, somos sua geração. A palavra que Paulo usa lá em Atenas, na Grécia. Muito bem, dos vários textos aqui, conforme tenho dito, o professor escolhe aquele que mais lhe apraz na ministração da sua aula, ou procura outros, se assim bem achar. Indo agora para o segundo subtítulo, contínua memória do povo perante o Senhor. Aí vamos para o segundo subtítulo, um primeiro parágrafo que diz para nós: a fim de assinalar diversas ocasiões que se tornariam recorrentes ao longo da viagem, o Senhor ordena que sejam feitas 2 trombetas de prata, para que fossem tocadas de diferentes maneiras por ocasião desses eventos. O propósito de tocá-las era, primeiramente, o de convocar Israel perante o Senhor Deus, isto é, perante a tenda da congregação. Depois, dedicar o tempo e a ordem de as tribos partirem do seu acampamento quando fosse necessário seguir viagem. As trombetas sinalavam de forma inequívoca a ordem para todo o povo, além de santificar essas ocasiões como
solenidades, seja o estar perante o Senhor em santa convocação, seja o estar em marcha no deserto. Não por acaso eram os filhos de Arão, os sacerdotes, que deveriam tocar as trombetas. E aqui, inicialmente, eu faço uma colocação, porque nós vemos também em Apocalipse toque de trombetas numa sequência ali, dentro do contexto de Apocalipse, as 7 trombetas, mas temos outras trombetas, como, por exemplo, o toque último da trombeta, a voz do arcanjo determinando a vinda de Jesus e o despertar ou ressuscitar dos mortos. Então, essa ideia de trombetas tocando, nós temos por toda a Bíblia. Ou seja, até hoje, Deus, de uma certa forma, faz convocação dos seus filhos por todo o mundo. Alguém pode não ver, ouvir, mas aqueles que estão sendo tocados pelo Espírito de Deus estão sendo convocados para alguma coisa. É onde nós não devemos desprezar os momentos que sentimos uma chamada em nós para orar, ou para ler a Escritura, ou para dar testemunho do Evangelho para uma pessoa, ou numa oportunidade de reunião. Aí estão as colocações que nós vemos, ou seja, a presença de Deus contínua e também uma direção pelo toque das trombetas que Deus falava a Moisés, e Moisés dava ordem aos sacerdotes. Mais um pontinho nas trombetas. Algumas trombetas tocam e significa realização de um ponto, um fato ou uma ocorrência, como, por exemplo, desmanchar o tabernáculo para poder começar a viagem. Quem deveria fazer isso, já estudamos em lição anterior, ou o povo desmanchando as suas tendas e todos entrando em ordem para a caminhada. Era um toque e já ia se seguindo as coisas. E vamos entender, toque feito uma vez e a ordem está dada e não precisa continuar. Repetindo, ou colocando em outras palavras, há toques de trombeta que são para dar início a um acontecimento. E há toques de trombeta que é já para realizar de forma definitiva alguma coisa. Assim, vamos colocar novamente a ideia que nós temos em Apocalipse de toques de trombetas, e o mar vai ser ferido, a vegetação vai ser ferida, e isso e aquilo vão ser feridos. E diz que é a terça parte, mas eu chamo a atenção, é dado toque para o mal que estava determinado, mas não quer dizer que aconteceria de repente 1/3 do mar, 1/3 da claridade das estrelas, 1/3 da vegetação, 1/3 da água potável estariam sendo feridos, mas é um processo que, uma vez tocada a trombeta, inicia-se e avança através dos anos, séculos, talvez milênios, enquanto outro toque é ordem direta, acontecer agora, pronto, e algo acontece de imediato, para a gente ter entendimento, que até mesmo em quartel há ordens de toque de corneta que são para realizar uma coisa, acabou. E outras vezes é um toque, dá início a um processo. Uma vez iniciado, ele vai seguindo até o seu término, para nós entendermos melhor as passagens de Apocalipse. Muito bem, e colocando estas coisas das trombetas, aí vamos para Números capítulo 10 e lermos os primeiros versos que temos, desde o verso 2 até o verso 8. Que diz assim para nós: Deus falando com Moisés: faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e te serão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. E quando as tocarem ambas, então toda a congregação se congregará a ti à porta da tenda da congregação.
Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que alojados estão da banda do Oriente. Mas quando a segunda vez retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que se alojam para a banda do sul, retinindo as tocarão para as suas partidas. Porém, ajuntando a congregação, as tocareis, mas sem retinir. E os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas para vós, serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. E aí está para nós. Toque de trombeta no passado e hoje a convocação do Espírito de Deus para uma coisa ou para outra. E por isso, sempre lá em Apocalipse, nós vemos: quem tem ouvidos, ouça o toque da trombeta, ou o que diz o Espírito de Deus. Portanto, continua a ideia, Deus falando, Deus proclamando, mas precisa também que a gente esteja atentos, ligados com Deus em espírito, como costumam alguns dizer, para perceber a chamada, ouvir, vamos dizer assim, aquilo que não é audível no ouvido humano, mas Deus dando sinal de alguma convocação dos seus filhos para alguma coisa. Ainda no segundo subtítulo, contínua memória do povo perante o Senhor, num segundo texto, no segundo parágrafo que está em tela, podemos ler: em segundo lugar, as trombetas seriam também tocadas em tempos de guerra, quando saíssem a batalhar contra os seus inimigos. Mas neste caso, além do efeito de ordem sobre o exército de Israel, o toque seria o propósito de invocar a Deus, apresentando diante dele um momento grave em que seu povo se encontrava, e como que suplicando sua intervenção para lhes assegurar a vitória sobre o exército inimigo. E por último, as trombetas deveriam ser tocadas como forma de comemorar as ocasiões de alegria, as solenidades instituídas do culto levítico, bem como os holocaustos e sacrifícios pacíficos oferecidos para o Senhor, destacando a importância de celebrá-las com ordem e consciência do seu propósito, ao contrário dos demais povos que comemoravam suas alegrias e festas desordenadamente. E podíamos também acrescentar em orgias, em bebedeiras, em glutonarias e etc. Mas as coisas de Deus com uma disciplina. E para lembrarmos dos toques das trombetas por ocasião das solenidades, as solenidades estão definidas, apresentadas em Levítico capítulo 23. E como textos que podemos estar observando, o professor tem este apontar desses textos aqui, que é Números no capítulo 10, os versos 9 e 10, que dizem: e quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos aperta, também tocareis as trombetas retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. E o verso 10, semelhantemente no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus, e eu sou o Senhor vosso Deus. Aí está,
contínua memória do povo perante o Senhor. E em particular aqui, se Deus se fazia visível, vamos dizer assim, pela coluna de fogo, pela nuvem, agora também o povo se fazia ouvir diante de Deus quando o toque das trombetas soavam. Momentos de alegria, momentos de terror, guerra à frente, ou outros danos, tudo era Deus se fazendo, ou sendo chamado para dar atenção ao povo que estava na terra. Então, um contato sempre constante. Deus se mostrando presente e o povo se expressando diante de Deus nos toques das trombetas. E que a gente aprenda também, né? A tocar a nossa trombeta de vez em quando para Deus. Para Ele se dignar por misericórdia a olhar para nós no momento que nós estivermos clamando por alguma necessidade, emergência, perigos, ou alegrias ou comemorações. Ou seja, nós sempre em contato, em relacionamento com Deus. Essa é a verdade do povo na sua caminhada no deserto. Deus se mostrando continuamente presente e o povo podendo entrar em contato com Deus no sinal dos toques das trombetas. E o Salmo 81 deixa para nós uma observação, para a gente entender também como os salmistas deviam estar entendendo, visualizando estas coisas, quando o Salmo 81, do verso 3 a 6, o salmista diz, verso 3: tocai a trombeta na festa da lua nova, no tempo marcado para a nossa solenidade, porque isto é um estatuto para Israel e ordenança do Deus de Jacó. Ordenou-o em José por testemunho, quando saíra contra a terra do Egito, onde ouvi uma língua que não entendia. Tirei de seus ombros a carga e as suas mãos ficaram livres dos seus cestos. Aí está a colocação, Deus se fazendo presente, visível, e Deus atendendo o povo, sendo Ele como que despertado, ou chamado a atenção para atentar para o povo no toque dessas trombetas. Mas continuemos na nossa lição. E nessa lição, então, número 5, caminhando com Deus no deserto, e entramos no terceiro subtítulo. Terceiro subtítulo esse que tem o povo parte na dependência exclusiva de Deus. Observe que não tem uma retaguarda para proteger eles fisicamente, não tem uma abastança de recursos, de alimento, de água, para suprir o povo na caminhada do deserto. Não. Tudo isso Deus é que providencia para eles. Eles dependiam completamente e exclusivamente de Deus. A única coisa que carregavam, pelo que podemos perceber, eram os seus utensílios no desmontar das tendas, conduzindo os seus animais domésticos e mais o que tivessem para transportar. Mas alimentos, um depósito, ou a despensa cheia, ou um carro de abastecimento passando por eles, nada. Dependiam totalmente de Deus. Finalmente, depois de aproximadamente um ano acampados junto ao Monte Sinai, o povo de Israel parte pela primeira vez sob o sinal da nuvem, alçando-se de sobre o tabernáculo. Segue-se uma descrição da partida das tribos, cada uma segundo a sua ordem, as famílias dos levitas intercalando-se em 2 grupos entre as demais tribos, carregando o tabernáculo e seus utensílios, conforme a incumbência anteriormente atribuída por Deus a cada família. Aí lembremos, coatitas, gersonitas,
meraritas, cada um com uma função, o tabernáculo e seus utensílios dividido em 3 cargas que cada família iria estar transportando ao deserto. E assim, nós temos esse dito também colocado em Números capítulo 10, onde estamos lendo ultimamente, e os versos 11, 12 e 13. Ou seja, Números 10, 11 a 13. E está escrito assim: E aconteceu no 2º ano, no 2º mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação, e os filhos de Israel partiram, segundo as suas jornadas, do deserto do Sinai, e a nuvem parou no deserto de Parã. E o verso 13, assim partiram pela primeira vez, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Colocando mais alguma coisa, podemos ver Deuteronômio capítulo 1, versos 6 e 7, quando lemos: O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: tempo bastante haveis estado neste monte, voltai-vos e parti, ide à montanha dos amorreus e a todos os seus vizinhos, e à planície, e à montanha, e ao vale, e ao sul, e à ribeira do mar, e à terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Aí está Deus dizendo da saída deles, depois de quase um ano parado junto ao Monte Horebe, e agora saindo, numa primeira etapa, mas chegariam por fim aos povos que habitavam no deserto e alcançariam os cananeus em Canaã e avançariam por toda a terra do Líbano, chegando ao rio Eufrates. Por fim, o episódio registrado nos versos seguintes deste capítulo não é fortuito, mas nos mostra como Moisés havia ficado aparentemente sozinho na liderança do povo. Obade é o mesmo Reuel ou Jetro, sogro de Moisés, o qual havia saído ao encontro de seu genro quando Israel ainda estava a caminho do Sinai. Aqui o escritor sagrado nos informa que ele havia permanecido acampado com os israelitas até o tempo da sua partida do Sinai, provavelmente sendo muito útil ao seu genro, Moisés, com seus conselhos e sabedoria, quando então, mesmo convidado por Moisés a acompanhá-los e testemunhar o cumprimento das promessas de Deus ao seu povo, ele manifesta sua vontade de voltar a Midian, a princípio não sentindo-se mais impelido a acompanhá-los do que ficar em sua terra e com a sua parentela. Embora os midianitas também fossem descendentes de Abraão e consequentemente irmãos de Israel, o fato é que não havia recebido Midian a promessa de herdar a terra das suas peregrinações como os israelitas, mas também seria devidamente recompensado quando Israel alcançasse a promessa de Deus. E o dito de Moisés para o sogro foi: e será que, vindo tu conosco e sucedendo o bem que o Senhor nos fizer, também nós te faremos bem? Palavra que está em Números capítulo 10, o verso 32. Assim, sabemos, não por este texto, que Obade voltou para a sua terra,
Mas posteriormente encontraremos queneus, ou os chamados queneus, que eram seus descendentes e que aparentemente resolveram acompanhar os israelitas, de modo que quando chegaram em Canaã, receberam lugar de habitação junto da tribo de Judá. Olha que interessante que nós temos nessa colocação toda aqui. Observe que quando Moisés saiu da terra do Egito e na caminhada de saída indo para o Monte Horebe, vem-lhe ao encontro o seu sogro, trazendo a sua família para estar com ele. E o sogro ficou com Moisés um bom tempo, vamos dizer, até essa partida no segundo ano, no segundo mês. E por que falamos isso? Para lembrar a história que lemos na Escritura, de que o sogro de Moisés veio a ser um dos conselheiros de Moisés, quando percebia que Moisés sozinho levava toda aquela carga de atender o povo um por um, etc. E ele então diz para Moisés: assim você vai enfadar o povo, traz auxiliares. E Moisés, consultando a Deus, Deus confirmou, ouve o sogro e faz dessa forma, chame 40 ou 70 homens, aí está, 70 homens que vão repartir a sua carga. Você cuida das principais ou das difíceis, ou esses auxiliares vão resolver a questão do povo naquilo que é mais simples, trazendo para ti só aquilo que poderia ser mais complexo ou difícil. Então, de fato, o sogro estava ali e foi alguém que ajudou. Isso mostra também, observem, a ideia de um homem, Reuel, ou como está aqui colocado, o Obade, que vai estar com Moisés no deserto e que também tem sabedoria. E não é do povo de Israel, mas tem sabedoria. E era tido, chamado, colocado como sacerdote dos midianetas. Midian foi um filho de Abraão com Quetura, depois que Sara faleceu. Ou seja, no final da sua existência, ainda gerou 5 filhos, que aqui deles se fala de os midianitas. Mas observe aqui, para nós entendermos depois, na história de Israel, que sempre tem citação de queneus. Queneus, quem são os queneus? Filhos de Obade, ou descendência do sogro de Moisés, alguns que resolveram acompanhar Israel em todo o tempo, e era a figura, como nós sabemos, de muitos que deixariam suas nações, suas famílias e seguiriam o povo de Deus, reconhecendo o Deus de Israel como o Deus único, o Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas. Houve um povo que já saiu do Egito, acompanhando Israel. Agora vemos alguns midianitas acompanhando também. Depois vem Raabe, depois vem Ruth, e assim o povo de Deus, que é gente de todas as tribos, todas as nações, todos os povos, todas as línguas. Então esses detalhezinhos na história são bons a gente atentar para eles, que mostra que Deus sempre congregou aqueles que queriam andar com o seu povo e servi-lo. E a ordem de Deus era essa mesmo. Todo estrangeiro que vier para servir ao Deus de Israel tem que ser contado como um natural da terra. Aí mostra para nós que gentios depois são acrescentados aos israelitas que creram em Jesus para serem uma só família, um só povo, ou seja, acrescentados à rocha que era Cristo Jesus. E para isso nós temos em Êxodo capítulo 18 essa citação, temos também em Juízes capítulo 1 e capítulo 4, citação de queneus, descendente de Obade,
com o povo de Israel, em particular fiéis ao rei em questão, tanto Davi como fiéis depois a Salomão, como depois ainda do cativeiro, tinha um resíduo dos queneus andando com o povo de Deus, sem serem chamados israelitas, mas estavam juntos. Todos os problemas, todas as jornadas, toda a história de Israel. Ou seja, no céu nós veremos tudo isso. Multidão e variedade de povos que vieram para ser povo de Deus. E nesses versículos nós temos aí, no capítulo 18, os versos 8 até 12, e que assim dizem para nós: E Moisés contou a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios, por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor Deus tinha feito a Israel, livrando da mão dos egípcios. E Jetro disse: Bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios. Verso 11: Agora sei que o Senhor Deus é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, o sobrepujou. Verso 12: Então tomou Jetro, o sogro de Moisés, holocausto e sacrificou para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E o verso 27 vai ainda dizer para nós: Então despediu Moisés o seu sogro, o qual se foi à sua terra. Muito bem, aí está esta história, e mostra como um homem, Jetro, sogro de Moisés, depois veio a cultuar a Deus junto com o povo de Israel naquele deserto. Isso tudo posto, estamos já encerrando a nossa lição, considerando que o texto em tela, como conclusão, diz para nós: Deus estava preparando o povo para uma viagem, onde o elemento mais importante e indispensável para o seu sucesso não eram os recursos materiais, não era a capacidade de sobrevivência ou a experiência particular do povo, mas sim a obediência irrestrita à palavra do Senhor e a confiança absoluta na sua providência, no seu cuidado e misericórdia para guiá-los e protegê-los, bem como para fazê-los chegar e herdar a terra prometida. Nosso assunto tem sido caminhando com Deus no deserto, ou Deus caminhando com seu povo em todos os dias dos 40 anos no deserto, e visivelmente na nuvem e na coluna de fogo. Portanto, estamos concluindo a nossa lição, lembrando que nessa lição número 5, caminhando com Deus no deserto, nós fizemos desenvolvimento por 3 subtítulos, que são: primeiro, Deus vai à frente de Israel; segundo subtítulo, contínua memória do povo perante o Senhor, o toque das trombetas, Deus falando com o povo e o povo clamando a Deus na técnica ou na forma de tocar as trombetas, e o povo parte na dependência total, exclusiva de Deus. Esse tem sido o nosso estudo da lição número 5, caminhando com Deus no deserto. E o texto áureo sobre todos esses assuntos é: segundo o dito do Senhor se alojavam, segundo o dito do Senhor partiam, da guarda do Senhor tinham cuidado, segundo o dito do Senhor pela mão de Moisés.
ou trazendo para hoje. É o que Jesus disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E que Deus os abençoe e nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isso. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.